Fala, povo de Deus, nação santa, sacerdócio real. Que saudade, saudade de cada um, irmão. Vontade de dar aquele abraço fraterno. Creio que em nome do Senhor Jesus esse momento chegará. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém? Eu vim aqui hoje trazer os avisos para você, mas antes disso eu queria pegar emprestado um pedaço da fala do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Eu quero falar com você nesse momento sobre oração. O nosso pastor e a sua esposa, Ana Bia, eles já disponibilizaram o boletim de oração desse mês. E eu peço a você, que é um intercessor, que deseja ser um intercessor do nosso pastor e de sua esposa, que retire o boletim de oração. Para mais informações, você pode entrar em contato com a secretaria. E os homens e as mulheres de oração da nossa igreja também estão se reunindo para orar. Eu creio que não há momento mais oportuno para nós criarmos o hábito da oração. Os homens estão se reunindo às segundas e às quartas, sempre às 20 horas, e as mulheres às terças, às 20 horas, e às quintas-feiras, às 7h30. Amém? Participe, não fique de fora. Além disso, nós temos o relógio de oração. Se você tem interesse em participar, se você tem interesse em ser um plantonista do relógio de oração ou saber como funciona, entre em contato com a secretaria da nossa igreja. Amém? Pessoal, eu creio que nunca em outra época de dificuldade houve tanta terra fértil para o evangelismo e também, consequentemente, para o discipulado. Eu creio que você, que é discipulador, não deve deixar de discipular nesse momento de dificuldade. A secretaria informa que você pode mandar as fotos do fascículo e da ficha de discipulado para que possa ser liberado para você o próximo fascículo. E qualquer outra informação ou dúvida, você também deve entrar em contato com a secretaria. Não deixe de discipular. A palavra de Deus precisa ser semeada. Meu irmão, minha irmã, nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos disse que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja dele. Amém? Infelizmente, nós estamos passando por essa dificuldade que nos impede de estarmos nos reunindo de forma presencial por enquanto. Mas estamos nos reunindo e nunca deixamos de fazer isso de forma virtual. E nós encorajamos você a estar conosco, separando o tempo, nos momentos oportunos, estipulados pela igreja, para que nós possamos fazer isso em comunhão e juntos. Amém? Nós continuamos cultuando ao nosso Senhor aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas. São 2 cultos. Mas antes disso, na parte da manhã, às 9h30, nós nos reunimos para a oração. E às 17h30 também nos reunimos na oração, na parte do culto da noite. Amém? Estamos também nos reunindo em célula. E você, que porventura está sozinho por aqui e não tem como fazer a célula em família, por favor, entre em contato com a secretaria. Amém? Eu queria destacar o que está escrito em Hebreus 10, versículo 25. Diz assim: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Pessoal, chegou a hora da gente falar sobre os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu queria chamar a sua atenção para aquilo que está escrito em Provérbios 3:9. Olha que interessante. Provérbios 3:9 diz assim: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Amém? Nós devemos honrar ao Senhor com as nossas primícias, esse Deus que nunca nos abandonou, nem nunca nos abandonará. Amém? Você pode entregar os seus dízimos e as suas ofertas de 2 maneiras. A primeira é a tradicional. Você pode ligar, entrar em contato com a secretaria e avisar que você vai entregar o seu dízimo e depositá-lo no gasofilácio. A segunda é fazer um depósito na conta bancária da igreja, que vai ser fornecida logo aqui ao lado. E você pode fazer um depósito no envelope e avisar a igreja
o destino do seu depósito, se é dízimo, se é oferta, e se for oferta, para que ela vai ser destinada. Não deixemos de honrar ao Senhor com nossos dízimos e nossas ofertas. Amém? Olá, irmãos IBPV. Esses são Khalil e Naís, principais obreiros da Global Commission no Paquistão. Esses nossos irmãos necessitam de cobertura de oração e também de ofertas para a aquisição de uma motocicleta, para assim servirem melhor ao nosso Deus no seu serviço missionário. Tem sido bastante sofrido e exaustivo durante essa pandemia. Cada motocicleta tem um valor de $900, mais os custos de envio. Podemos orar, nos mobilizar, contribuindo, bem como compartilhando essa mensagem, ajudando a levar o Evangelho a todas as tribos, povos e raças de todas as nações. Fiquem na paz. Pessoal, estamos em campanha de missões. E o nosso alvo é de R$32 mil, nós já alcançamos R$2.257 e o nosso desafio a ser alcançado é de R$29.743 por enquanto. Creio que o nosso Senhor vai fazer mais um milagre esse ano. Então, chegou a hora dos aniversariantes do dia. E hoje, dia 9/8, quem faz aniversário é Simone de Oliveira Pereira, meu amor. No dia 11/8, Rejane Franklin Moreira Nascimento. Grace Santos de Sá, no dia 12. No dia 13, Flávio Cardoso de Souza. Desejamos que o Senhor abençoe todos vocês e conceda os desejos mais íntimos do coração de vocês. Vocês são muito amados. Será que falta mais alguma coisa? Mas não poderíamos esquecer esse dia tão especial. Eu tenho que dar um beijo, papai. Obrigada por essa família. Obrigada por esse pai e obrigada por essa família. Obrigada, vovó. Já, papai. Papai, eu queria te parabenizar por esse maravilhoso Dia dos Pais e que eu sou muito grata por o Senhor ser um ótimo pai, um dos meus amigos e que eu te amo muito, papai. Que Deus te abençoe. Um beijo e um abraço. Amados irmãos, graça e paz. Na última sexta-feira nós enviamos um comunicado aos irmãos, convocando toda a igreja para o nosso segundo período de oração, melhor, de jejum e oração deste ano. Como temos feito nos últimos anos, também entendemos que não devemos deixar de ter esse período. São 40 dias de jejum e oração pela igreja. O início será no dia 11 deste mês, na próxima terça-feira, e deve terminar no dia 20 de setembro. E nós queremos encerrar esse período no culto
do dia 20, no culto da manhã. O propósito é o mesmo do primeiro período de oração e jejum que tivemos neste ano. O propósito é quebrantamento. O tema é coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Ele tem como base o Salmo 51, verso 17, onde nós lemos assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Venho dizer aos irmãos mais uma vez, mais do que nunca nós precisamos orar. E precisamos muito, muito mesmo orar. Precisamos orar por nós mesmos, precisamos orar por nossas famílias, precisamos orar pela nossa igreja. E os motivos são os do boletim da igreja. Mas você pode orar pelo que você sentir a direção de Deus, naturalmente, para orar neste período. A nossa sugestão é que você se abstenha de uma refeição por dia, neste período, para dedicar-se à oração. Alguns que, por motivos de dieta ou por motivos de saúde, não possam fazer um jejum, abster-se de uma refeição inteira, então sugerimos que você abstenha-se de alimentos que você gosta muito de comer e que você possa deixar de comê-los neste período de 40 dias, sem, contudo, trazer algum prejuízo ou dano à sua saúde. Nessa ocasião deve prevalecer a sensatez e você sabe o que pode e o que não pode deixar de comer sem trazer qualquer dano à sua saúde. Eu conto com a participação de toda a igreja e conto com a sua participação também, a de todos vocês no culto da noite de hoje, porque queremos que os irmãos estejam presentes para ouvir a mensagem, onde voltaremos a falar sobre este mesmo assunto também, comunicando aos irmãos, incentivando-os a perseverarem no propósito de buscar a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês e abençoe também a nossa igreja. Espero, dentro de breve, podermos voltar. Os irmãos devem estar orando, pedindo a Deus uma direção quanto a esse retorno. Se Deus permitir, queremos fazer isso no primeiro domingo de setembro. Mas até lá vamos estar ouvindo e vendo como as coisas vão se conduzir. E se sentirmos liberdade para fazer, estaremos então de volta no primeiro domingo de setembro. Orem por isso, para que seja feita não a minha nem a de quem quer que seja, mas unicamente a vontade de Deus. Então, até daqui a pouco e também até mais tarde também, quando vamos trazer a mensagem da noite. A mensagem da manhã agora, de manhã, e a mensagem da noite, naturalmente, mais tarde. Que Deus abençoe os irmãos. E até daqui a pouco. Graças e paz, igreja. Estamos aqui mais uma vez com a permissão do nosso Senhor para dar a Ele toda a adoração, todo o louvor que só Ele merece receber. E nós vamos cantar, o primeiro cântico fala que nós estamos aqui, sedentos de Deus, né? E nós vamos pedir ao Senhor para que Ele enche os nossos corações, para que Ele coloque no nosso coração o desejo de poder adorá-lo. E nesse mesmo espírito eu convido você, juntamente com a sua família, para que você possa glorificar o nome do Senhor Jesus nessa manhã conosco. Amém? Nós estamos aqui, do Senhor.
estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então incendiar meu coração, é meu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então incendiar meu coração, é meu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, meu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, meu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Incendiar
da sua voz, tem o som da sua voz. Quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, todos hão de ver quão grande é o Senhor. As gerações contemplam suas mãos, o início e o fim, o início e o fim. E unidade estão o Filho, o Espírito e o Pai, o Cordeiro e o Leão, o Cordeiro e o Leão. Quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, todos hão de ver quão grande é o Senhor. Quão grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, todos hão de ver quão grande é o Senhor. Senhor.
grande é o teu nome, grande é o Senhor. E não há outro que se compare a ti, não há outro além de ti, Senhor. Receba, Deus, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, porque nós o fazemos com os nossos corações cheios de gratidão a ti. E no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Oi, gente, graça e paz. O intuito de eu estar aqui fazendo esse vídeo para vocês é que essa semana Deus falou profundamente ao meu coração a respeito de algumas coisas que vêm acontecendo. E veio muito forte Ele dizendo que para eu falar sobre algo que aconteceu comigo e com a minha família há 11 anos atrás. Eu sei que o mundo que a gente está vivendo hoje, a situação e as circunstâncias estão bem difíceis. Mas eu quero trazer uma palavra para você de esperança. E contar para você, algumas pessoas já sabem, outras não. Há 11 anos atrás eu fiquei grávida do meu segundo filho, que é a Lívia. E ela com 6 meses nasceu. Foi um parto prematuro. E assim que eu dei à luz, eu recebi uma palavra da médica que fez o parto, dizendo para eu não criar expectativas, porque naquele caso era muito difícil a criança vingar. Minha filha nasceu com 1 quilo e ela era bem branquinha, bem pequena. E aquela palavra doeu no meu coração. Falei, meu Deus, é algum propósito, deve haver algum propósito. E eu recebi a alta 3 dias depois e minha filha não pôde ir comigo para casa. E foi uma das piores sensações da minha vida, entrar em casa sem ela nos braços. E Nathan tinha 6 anos na época e ficou sem entender porque ele estava na expectativa de ver a irmã. E nisso passaram-se 41 dias. 41 dias de ansiedade, 41 dias de expectativa e de dor, de sofrimento, de muito choro, de muita oração. E eu lembro que eu acordei numa manhã e eu estava muito cansada, estava esgotada fisicamente, emocionalmente. E eu fui tomar café com a minha sogra antes de ir para o hospital. E eu lembro que eu falei para ela, eu não aguento mais, eu já estou sem forças. E ela falou, Cris, isso vai passar, já está passando, isso já está acabando. Não desanima, que tudo vai dar certo. Eu tomei meu café e fui para o hospital. E chegando no hospital, eu estava vendo a ronda dos médicos. E a médica veio até a incubadora onde a Lívia estava e perguntou como ela estava. E falou que, eu acho que eu vou dar outra para sua filha hoje. Eu só preciso ver se ela está sugando, né? Se ela está mamando. E se ela tiver, eu vou te liberar. E eu lembro que era muito difícil a Lívia puxar o leite, porque ela estava com uma sonda na boca, porque o nariz dela era muito pequenininho e não passava, né? Então eles tiveram que botar na boca e eu puxava para o lado a sonda para ela poder puxar o peito, o leite. E me bateu um pouco de desespero, que eu fiquei com medo da Lívia não fazer isso, né? E graças a Deus a Lívia fez e ela recebeu alta naquele mesmo dia. No mesmo dia que eu falei que eu estava sem forças, que eu não aguentava mais. Foi o dia que ela recebeu alta. E eu agradeço muito a Deus pela vida da Lívia, pela vida das pessoas que oraram e que intercederam por mim. E eu agradeço muito por isso ter acontecido, sabe? Foi preciso, porque para a gente ver o milagre de Deus na vida da Lívia. Ela passou 2 anos fazendo um tratamento
porque tudo para ela era um pouco mais difícil. E hoje ela é uma menina linda de 11 anos, super esperta. E antes dela receber a alta do tratamento, depois de 2 anos, a médica que cuidou dela, a pediatra, falou para mim e para o meu esposo que não era para Lívia falar, andar, ter algum tipo de reação, porque o que ela tinha tido na hora do nascimento, a falta de oxigenação no cérebro causou uma isquemia cerebral nos 2 lados do cérebro dela. E que ela não sabia como a Lívia estava ali, interagindo, brincando, falando, comendo, tudo sozinha. Então eu posso dizer para você que foi um grande milagre de Deus na minha vida, um dos grandes milagres, porque Deus, Ele já fez muitos milagres e eu sei que Ele ainda vai fazer muitos outros. Mas a minha palavra para você é que para você não desanimar, é para você confiar, é para você descansar. A Bíblia diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A nossa esperança está no Senhor. Então, se você se encontra desanimado e sem esperança, ore e fale com Deus e peça o renovo dEle, o refrigério dEle, pois Ele vai fazer. E eu vou deixar uma música, que foi uma música que eu ouvia quase todos os dias, por conta da situação que eu estava vivendo, o nascimento da minha filha. E a música se chama Esperança. Então, quando a gente pensa que os nossos sonhos se frustram ou parecem não se realizar, e mesmo assim a gente continua a adorar o Senhor. Então, que Deus te abençoe e que você continue firme, crendo que Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso refrigério, Ele é o nosso refúgio, Ele é tudo que a gente tem. Sem Ele, a gente não pode fazer nada. Que Deus abençoe você. Quando eu sou só e o choro parece querer chegar, e o sentimento de temor, como será? O amanhã que eu não vejo quer me assustar. Oh meu Deus, ajuda-me a confiar. Quando os sonhos se frustram ou parecem não se realizar, quando as forças se acabam, tudo que eu sei é te adorar. Quando os sonhos se frustram ou parecem não se realizar, quando as forças se acabam, tudo que eu sei é te adorar. Quando as feridas do meu coração não querem sarar e me atrapalham a visão, tuas promessas são tão grandes, as lutas querem me esmagar. Oh meu Deus, ajuda-me a avançar. Quando os sonhos se frustram ou
é te adorar, Senhor, quando os meus sonhos se frustram ou parecem não se realizar, quando as forças se acabam, tudo que eu sei é te adorar. Tua presença me aquieta a alma e me faz ninar como um bebê que não precisa se preocupar. A minha vida escondida em tuas mãos está. Oh meu Deus, em ti eu posso descansar. Tua presença me aquieta a alma e me faz ninar como um bebê que não precisa se preocupar. A minha vida escondida em tuas mãos está. Oh meu Deus, em ti eu posso descansar. A esperança renasce e a certeza de que perto estás. Tua paz me invade, pois tudo que eu sei é te adorar, Senhor. A esperança, ela renasce em meu coração e a certeza de que perto estás. Tua paz me invade, pois tudo que eu sei é te adorar, pois tudo que eu sei é te adorar, tudo que eu sei é te adorar, é te adorar. Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos, antes de levar-lhes a palavra de Deus, queremos orar. E eu convido você a orar também. Que você ore por você mesmo e também por todos nós que vamos ouvir a palavra de Deus, para que ela encontre lugar em nossos corações e nos leve a mudanças onde se fizer necessário alguma mudança. Vamos pedir que Deus fale e que a sua palavra penetre em nossos corações. Senhor, estamos aqui para buscar a tua face e conhecendo que precisamos de ti. Precisamos de ti para ser sábios e também ousados, intrépidos, para podermos transmitir com fidelidade a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos guie, portanto, nesse tempo e por meio dele o Senhor seja glorificado. Fala aos nossos corações, fala a quantos vão ouvir essa palavra. Glorifica o teu nome na tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem. Nosso assunto nesta manhã ainda é sobre relacionamentos. E vamos falar hoje sobre relacionamentos com o sexo oposto. O que vamos ministrar hoje é do interesse de todas as faixas etárias, desde os adolescentes mais jovens até as pessoas mais idosas. Eu sei que não será novidade para muitos, mas a questão não é se é novidade ou não. A questão é saber se estamos vivendo o que vai ser exposto ou não. A questão é também se as pessoas mais maduras estão ensinando essas verdades aos mais novos, através do seu exemplo, da sua maneira de conduzir-se, e também no diálogo com aqueles que são mais jovens. Eu me penso sobretudo nos pais em relação aos seus filhos. A questão, então, é também se estas verdades já fazem parte da sua vida ou são apenas mero conhecimento intelectual. A pergunta que fazemos é como deve ser o seu relacionamento com o sexo oposto no seu relacionamento com amigos, no namoro, no casamento, enfim, em todo o tempo e com todas as pessoas. Primeiro, o nosso texto está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 1. E o que nós vemos aqui logo no início do texto é que você deve aprender como viver e agradar a Deus. O texto diz assim: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus. Então, eu e você devemos aprender como viver e agradar a Deus. Como viver a nova vida que nós temos em Cristo desde que conhecemos Jesus, desde que experimentamos uma nova vida. Então, eu e você devemos aprender como viver essa nova vida. E também como agradar a Deus. Nós não agradamos a Deus para fazer média com Deus, para obter dele o favor dele. O favor dele já nos foi dado através de Jesus. Fomos perdoados, fomos aceitos, fomos acolhidos. E experimentamos assim o amor de Deus. E se temos experimentado o seu amor, sentimos o desejo de retribuir. E uma das maneiras de retribuir esse amor é buscando agradar a Deus. Acontece que agradar a Deus é como um filho obediente agrada os seus pais. Os pais querem que ele obedeça, não porque vão ganhar alguma coisa com isso, mas porque querem o bem dos filhos. E por isso eles são educados, instruídos, no sentido de obedecerem aos seus pais. É isso também que recomenda as Escrituras. Então, da mesma forma, nós devemos aprender como viver e agradar a Deus, que é nosso Deus e nosso Pai, que nos amou de uma maneira tão grande. E tudo que Ele faz e determina visa o nosso bem, visa trazer-nos bênçãos que virão como resultado da obediência, não como o prêmio da obediência, mas como resultado natural de fazermos o que é certo e o que é direito. Deus sempre quis, sempre quer o nosso bem. Temos que ter isso em mente. Por isso o texto diz, o apóstolo se dirige aos Tessalonicenses dizendo: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, ele não terminou ainda, mas então o propósito dele é que nós aprendêssemos a maneira como devemos viver
e agradar a Deus. São duas coisas, viver e agradar a Deus. Os cristãos da igreja de Tessalônica estavam de fato procedendo como lhes fora recomendado. O apóstolo Paulo já estivera com eles, já havia ministrado a eles e ele diz acerca deles: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, ele diz, e efetivamente o estão fazendo. Então, de fato, eles aprenderam e eles estavam pondo o que aprenderam em prática. Todavia, a vida cristã não é estática, não é inerte. Por isso, em segundo lugar, você deve crescer no propósito de viver e agradar a Deus. Por isso que o texto ainda diz, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus e efetivamente estão fazendo, ele diz ainda, vocês continuem progredindo cada vez mais. Ele diz, pedimos a vocês e os exortamos. Algumas versões traduzem pedimos por rogamos. E o sentido é mesmo de implorar. Imploramos a vocês. Então, é um pedido que ele fazia aos cristãos que viviam na Tessalônica. E ele dizia, exortamos. E os exortamos no Senhor Jesus, como se for o próprio Senhor Jesus. E exortar aqui significa encorajar. E os encorajamos no Senhor Jesus, que assim como vocês aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. É algo para se fazer, aprender, para fazer e continuar crescendo na prática deste ensino. O apóstolo Paulo orava pelos colossenses também. Colossenses eram quase que vizinhos dos tessalonicenses. O apóstolo Paulo orava pelos colossenses pedindo que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ele diz, por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, ele está se referindo à fé que eles tiveram em Cristo Jesus e como eles haviam experimentado essa mudança na vida deles. Então ele diz, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E ele explica por quê. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Não vamos dissertar sobre esse texto, que é de uma riqueza imensurável, mas só quero repetir o verso 10. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. São coisas que precisamos para viver como o Senhor quer, para agradar o Senhor e frutificar em tudo aquilo que é bom e crescemos no conhecimento de Deus. Para tanto, nós precisamos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E por isso ele não apenas ensinava quanto a essa necessidade, como também orava para que aqueles aos quais ele havia ministrado pudessem transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Por isso mesmo o apóstolo Paulo pediu aos Tessalonicenses. Voltamos para 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês, ou rogamos a vocês, e os exortamos e os encorajamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Em terceiro lugar,
Para você viver e agradar a Deus, você precisa conhecer a sua vontade, como acabamos de ver. Por isso que ele diz, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Ele diz, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Então, eu e você precisamos entender qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todos nós. Para você viver e agradar a Deus, precisa conhecer a sua vontade. E qual é a vontade dele? A vontade de Deus. Ele diz, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. A palavra santo, quando a usamos nos referindo a Deus, significa perfeito, sem defeito, sem pecado, bom, inteiro, completo. Assim é o que Deus é. Ele é santo, em sentido pleno, total. Então, ele é perfeito, ele não tem nenhum defeito, ele não tem pecado, ele é sempre bom, ele é íntegro. Agora, a palavra santo, quando se refere a nós, seres humanos, e quando se refere àqueles que temos conhecido a Deus por meio de Jesus Cristo, significa alguém que é dedicado a Deus, ou consagrado a Deus, ou ainda separado do pecado, ou separado para Deus. Na realidade, é isso que quer dizer em relação a todos nós. Nós fomos dedicados a Deus e devemos entender que fomos dedicados a Deus, fomos consagrados a Deus, estamos separados para Deus do pecado e para viver para Ele. Este é o propósito de Deus ao nos resgatar. É que nós fôssemos dele e vivêssemos para Ele, para agradá-lo, não porque Ele vai ter qualquer vantagem se eu e você fizermos isso, mas porque isso vai nos abençoar e é o que Ele deseja. Pois bem, por isso 1 Tessalonicenses 1,3 diz, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. No Velho Testamento, os sacerdotes eram consagrados ao Senhor. Êxodo 39:30, na versão da NVI, diz assim, fizeram de ouro puro o diadema sagrado e gravaram nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Era uma lâmina de ouro que os sumos sacerdotes usavam, e era uma lâmina larga aqui, e ela vinha terminar aqui, e ela se ajustava bem, por isso que algumas versões chamam esse diadema de coroa, mas é muito mais um diadema mesmo, algo que é colocado sobre aqui, e ficava como se fosse uma placa que terminava aqui na cabeça, mas na frente estava escrito, consagrado ao Senhor. Uma outra versão, melhores textos no hebraico e grego, diz assim, a mesma coisa, fizeram também de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram uma inscrição como a gravura de um selo, santo ao Senhor. Eu creio que essa versão é a melhor para expressar o que realmente significava o sumo sacerdote, aquele que ministrava ao Senhor. Santo ao Senhor. Você vai dizer, eu não sou sacerdote? Não. No Velho Testamento havia um sumo sacerdote, e havia o único sacerdote dentre os mais sacerdotes, usavam essa placa, esse diadema, ou coroa, se você quiser, porque o propósito não tinha a finalidade de parecer uma coroa, mas sim um diadema.
Mas no Novo Testamento, você e eu somos sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Não é isso que diz a palavra de Deus? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos elegeu em Cristo e hoje nós somos, tanto quanto eram sacerdotes no Velho Testamento, somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E o propósito é que nós proclamemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É que mostremos e proclamemos a todos que saímos das trevas e hoje estamos na luz. Fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso implica em ter e manifestar as virtudes que são as virtudes de Deus. Você que é filho de Deus deve ser santo, porque Deus, o Pai, é santo. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 14 ao 16, ele diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. É essa a orientação de Deus para nós, através da sua palavra. Eu e você devemos ser santos, assim como Deus é santo. Você vai dizer, como? Bom, eu não sou perfeito, mas eu sou chamado a viver como Deus planejou que eu e você vivêssemos, em santidade. Você vai dizer, como? Eu tenho dito inúmeras vezes, os que têm me ouvido há mais tempo, sabem que temos mostrado a vocês aquilo que as Escrituras do Novo Testamento mostram. A palavra de Deus foi dada a nós para que nós a observemos. E quando Deus nos deu a sua palavra, Ele também nos capacitou para viver. Nós fomos salvos pela graça, fomos alcançados pela graça, mas é pela graça que nós podemos viver. Na realidade, não somos nós, mas é Cristo vivendo a sua vida em nós. Nós temos que entender que esse é o propósito de Deus para nós. É impossível nós vivermos uma vida de santidade através do nosso próprio esforço. Não se trata de autodisciplina, mas trata-se de uma rendição a Deus para que Ele viva a sua vida em nós. Não é algo natural, é algo sobrenatural. Assim como a vida cristã foi planejada para ser vivida de forma sobrenatural. Por isso que o apóstolo diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É algo que eu e você temos que viver pela fé. Assim como cremos em Cristo e o recebemos pela fé em nossos corações, nós devemos deixar que Ele viva a sua vida em nós, obedecendo a sua palavra, crendo que vamos ter o respaldo. É verdade que Deus vai permitir que muitas vezes eu e você falhemos, para que nós busquemos aquilo que não encontramos em nós, mas que busquemos e achemos nele, porque ele tem aquilo que eu e você precisamos para viver. Então, é por isso que nos foi dado, ele nos deu também do seu Espírito.
Por isso, 1 Tessalonicenses 4,3a diz: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Esse é o propósito de Deus ao nos salvar, ao nos redimir. Somos santificados em Cristo e devemos continuar buscando uma vida de santificação. Em quarto lugar, para você viver e agradar a Deus, precisa abster-se da imoralidade sexual. O verso 3 do texto principal que estamos examinando, Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, a segunda parte, diz assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. O termo que aqui é traduzido por imoralidade sexual, no grego, o original é porneias. E é uma palavra grega que abrange todo tipo de procedimento ilícito. É deste termo que vem a palavra pornografia. Pornografia é tornar, escrever sobre aquilo que vai despertar em mim e em você coisas que não são legítimas. Quando pensamos nessa palavra porneias, porneia ou porneias, dependendo de onde ela é usada, isso inclui a pedofilia. Estamos ouvindo de forma estarrecidos o número de pedófilos que são presos na prática da pedofilia. Também essa palavra porneia significa todo tipo de abuso sexual. Isso fala de pessoas que são violentadas sexualmente falando, fala de abuso sexual realizado por pais, e pessoalmente conheço já ouvi inúmeros casos e já ouvi pessoas narrarem para mim abusos que sofreram quando eram criança e coisas que se prolongaram por muito tempo, levando as pessoas a experimentarem uma série de traumas que levaram pela vida toda. Fala também, a palavra porneia fala de todo tipo de ato sexual ilícito, como a fornicação, que é a prática sexual entre solteiros, que a Bíblia condena, que a Bíblia não muito pelo contrário, a Bíblia mostra como um pecado grave que deve ser evitado. O adultério. O adultério é a prática sexual fora do casamento por pessoas que são casadas normalmente, ou com pessoas que são casadas. O incesto é a prática sexual entre membros da mesma família. Essa palavra inclui também o homossexualismo, embora quando se fala disso se use uma palavra específica. Isso inclui a zooerastia, também chamada de zoofilia, ou de bestialidade sexual, que consiste no ato sexual de humanos com animais. Eu, quando era criança, eu ia num lugar onde eu passava as férias, era uma fazenda. Naquela época achava uma fazenda enorme. Mais tarde eu fui no mesmo lugar e vi que era um lugar tão relativamente pequeno comparado com a minha ideia que eu tinha quando criança. Mas era muito comum as pessoas que moravam ali terem relações com animais, com cavalos, galinhas, e as galinhas, quando alguém fazia isso com elas começavam a sangrar até morrer. Mas a palavra porneia inclui também o sexo anal, e isso porque a palavra de Deus condena o sexo
anal. Inclui todo tipo de perversão sexual. Então, quando falamos em porneia, por isso que o texto é traduzido como imoralidade sexual. E, dependendo do contexto, ela é usada como uma dessas variantes que nós acabamos de ver aqui. Todas elas não são aceitas por Deus, porque não consultam os propósitos de Deus para as nossas vidas. Em quinto lugar, para você viver e agradar a Deus, você deve saber controlar então o seu próprio corpo. O texto diz que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Fala de cada um de nós, na responsabilidade que temos de controlar o próprio corpo. Significa controlar os desejos ilícitos que o corpo pode pedir e solicitar. Normalmente, nós somos despertados para o que é ilícito quando nós alimentamos a nossa mente com coisas ilícitas, com filmes, com literatura pornográfica, quando mais através de filmes, revistas e tudo aquilo que a carne gosta e busca. E eu me lembro que quando era adolescente, havia uma curiosidade muito grande de conhecer tudo que eu pudesse saber sobre sexo. E normalmente você sempre encontra pessoas que vão ensinar você a conhecer matérias e materiais que não são aqueles que eu e você deveríamos fazer. Mas só muito mais tarde viemos a ter uma experiência com Deus que realmente nos fez entender isso. Embora, mesmo quando eu ainda era bem novo, eu sabia que essas coisas não estavam certas, mas havia aquela curiosidade de conhecer não só literatura, como fotografias e coisas que tais. Hoje a internet está aí para invadir a mente e o coração daqueles que estão sedentos pela prática da imoralidade. Então o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. É isso que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 6,13. Nós lemos ali assim: os alimentos são para o estômago e o estômago existe para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém, o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Muitas pessoas pensam: se eu tenho desejos sexuais, se eu tenho órgãos sexuais, então, assim como os alimentos são para o estômago para os alimentos, então o corpo também deveria ser usado para satisfazer os seus anseios, os seus desejos. Mas ele diz que o corpo daquele que conhece a Deus, aquele que foi retirado das trevas e trazido para sua maravilhosa luz, não é para a imoralidade, não é para a prática da porneia, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Nós temos que ter o entendimento de que o nosso corpo é a habitação de Deus no Espírito. Falamos há pouco que o plano de Deus é que deixemos que o Senhor Jesus, pelo seu Espírito, viva a sua vida em nós. Por isso o nosso corpo pertence a Ele. E não devemos fazer nada que não represente bem o Senhor Jesus. E nesse mesmo capítulo, 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 18, 1 Coríntios 6, 18 a 20 diz assim: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual
peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Custou o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Agora, você pode pensar, mas se você vê isso como uma carga, um peso, você está totalmente equivocado, porque a vida cristã não foi planejada para ser um peso. Eu e você somos tentados o tempo todo. Somos tentados o tempo todo, de dia, de noite. E muitas coisas nós podemos evitar, outras, quando você vê, você está diante de coisas que vão despertar o seu corpo e os seus desejos para práticas ilícitas. Se alguém disser que não tem esses desejos, eu fico pensando se realmente essa pessoa é de carne e osso como eu sou. Você não precisa procurar, essas coisas aparecem. Essas coisas, de repente, você se vê face a face com elas e elas despertam desejos que você não é obrigado a ceder, nem a fazer, porque a graça de Deus nos é dada para o nosso perdão, para a nossa salvação, para termos a vida eterna, mas também para não pecarmos. Deus não iria mandar eu e você fazermos uma coisa para a qual Ele não nos capacitaria. Jesus morreu para que nós fôssemos libertos da escravidão da carne. Romanos 6,6 diz assim, sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado, esse corpo que gosta de pecar, seja destruído. Como? Não se trata de destruir o corpo, mas significa anulado, significa mantido em sujeição. E ele diz, não sejamos mais escravos do pecado. Os desejos vêm, mas eu não sou obrigado a fazer. E isso não é porque eu tenho a capacidade em mim, mas porque eu quero, eu escolho fazer isso e Deus vai me capacitar. Aí entra a questão de orar, vem a questão de você ler constantemente a palavra de Deus para que estes ensinos estejam entrando em você e façam parte da sua vida. Você vai experimentar sempre o conflito entre a vontade de Deus e a vontade da sua carne. Mas o poder para vencer lhe é dado através de Jesus Cristo. E o que você precisa é alimentar continuamente o seu espírito através da renovação da sua mente, através da oração, confessando a sua incapacidade, pedindo a Deus que Ele dê mais e mais do seu espírito para você fazer o que você sabe é a vontade dEle. É por isso também, em Romanos 6, 12 a 14, nós ficamos sabendo que os nossos corpos devem ser dedicados a Deus, como estamos vendo desde o início. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões, ou seja, aos seus desejos. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça, para a prática do bem, para fazer o que é certo. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Pelo fato de não estarmos debaixo da lei, e sim da graça, nós recebemos poder para vencer o pecado, para triunfarmos sobre ele. Não sou eu, não é você, é o Senhor em você. E nós temos que agir
confiados em que Ele vai nos dar graça. Não temos que nos expor a situações nas quais nós vamos ser tentados. Quando você faz isso, o Senhor não tem nenhuma responsabilidade de dar nenhuma ajuda a você. Se você sabe que tem determinadas situações que vão levar você, podem levar você a pecar, e você se expõe a essas situações, se você se expõe a ver filmes eróticos, se você se expõe a ver materiais pornográficos na internet, ou através de filmes, ou através de qualquer outro meio, você está alimentando a sua mente e você não vai ter o respaldo de Deus para não pecar. Eu não estou dizendo que nenhum de nós é impecável, mas eu estou dizendo que implica no entendimento do que Deus quer, da vontade dEle e de um desejo sincero de agradar a Deus, não por seu expediente, não por sua força, não por sua disciplina, mas através de humilharmos continuamente diante de Deus, dizendo: Deus, eu não quero pecar, eu não quero pecar contra Ti. Por isso, em sexto lugar, para você viver e agradar a Deus, deve relacionar-se com a sua própria mulher de maneira santa e honrosa. Que cada um de vocês aprenda a viver com a sua própria mulher de maneira santa e honrosa. Por que essa tradução? Porque o texto permite que você traduza de três maneiras. A primeira, nós já vimos, é que cada um de vocês, vamos lá, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo. Por que aqui é traduzido por próprio corpo? Porque a palavra controlar o seu vaso. E vaso pode referir-se ao seu corpo próprio, por isso que a tradução normal é assim, mas existe uma outra maneira de traduzir, e a tradução é essa: que cada um de vocês aprenda a viver com sua própria mulher, com seu próprio vaso, de maneira santa e honrosa. Aqui se refere ao homem que tem a sua esposa e ele deve viver com ela de maneira santa e honrosa. A palavra de Deus, normalmente uma das maneiras, não é a única, mas uma das maneiras de desonrar os corpos das pessoas que são casadas é através do sexo anal, que é condenado na Bíblia. Romanos 1:26 diz assim: por causa disso, Deus entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações naturais por outras contrárias à natureza. Eu sei que alguns podem dizer que se refere ao homossexualismo feminino, porque o verso seguinte fala do homossexualismo masculino, assim como diz assim no capítulo 1 de Romanos 1:26, agora vamos ver o verso 27. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, o sexo anal é condenado na Bíblia. É um órgão, o ânus é um órgão que não foi feito para receber qualquer coisa, ele foi feito para excretar. Jesus chamou o ânus de lugar onde saem as coisas escusas. Aquilo que você come é digerido pelo organismo, e o que não deve ser, que não, o resto, você então elimina. Então, o ânus foi feito é um órgão de saída, não é um órgão de entrada. E o texto diz que foi por causa disso que Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações naturais por outras contrárias à natureza.
Eu sei de muitas mulheres que não querem esse tipo de relacionamento de jeito nenhum, porque já vieram falar comigo, dizendo a sua dificuldade, mas os seus cônjuges como que as obrigavam e insistiam nessa prática. E o fato é que eu creio que é importante que a mulher tome uma posição, se o seu cônjuge não é temente a Deus e ele não considera a palavra de Deus, eu creio que você pode tomar uma posição, não dizendo para ele que xingando ou se erguendo para acusá-lo. Você não pode esperar, se ele não é cristão. Você não pode esperar dele um comportamento de cristão, e nem sempre o cristão, aquele que não é bem instruído na palavra, pode também querer que as suas mulheres cedam aos seus desejos nessa área. Eu poderia discorrer sobre isso durante muito tempo, mas eu não vou falar. Não vou entrar em detalhes, porque o propósito da mensagem hoje não é esse. As práticas sexuais ilícitas são vergonhosas. Efésios 5,2 diz: pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. São coisas que as pessoas não têm coragem de publicar. E quando eu digo que eu tenho sabido de situações, é porque as pessoas estão muitas vezes vivendo uma situação que elas não sabem o que fazer. Em sétimo lugar, para você viver e agradar a Deus, você deve namorar, conseguir esposa de maneira santa e honrosa. Que cada um de vocês aprenda como conseguir esposa. Você vai dizer, mas é o mesmo texto, sim, permite também essa versão. Essa tradução é como aprenda a conseguir vaso, a encontrar o vaso de maneira santa e honrosa. Então, a maneira como as coisas foram colocadas se aplica nos 3 casos que nós já vimos. Então, que cada um de vocês aprenda como conseguir esposa de maneira santa e honrosa. Um dos propósitos do casamento é evitar a prática da imoralidade. O texto diz, digo que por causa da imoralidade, estou lendo 1 Coríntios 7,2, digo isto que por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Isso para evitar a imoralidade. Então a questão é como se consegue uma esposa, como se consegue um marido de maneira santa e honrosa? Bem, você deve conseguir esposa ou um marido através de um relacionamento sadio, santo, sem moralidade. Inúmeras vezes temos falado sobre esse assunto. E a experiência mostra, primeiro, no aconselhamento pastoral e em uma vivência de uma vida inteira. Eu sei que todas as vezes que 2 pessoas que querem se casar têm intimidade física, têm atos sexuais antes do casamento, a possibilidade de viverem bem depois diminui muito, muito mesmo. Isso por uma razão muito simples. Não vamos também discorrer, porque não é o nosso assunto específico hoje. Mas, quando 2 pessoas namoram ou ficam noivas, o propósito não é... Às vezes as pessoas pensam, agora eu sou noivo, estou noivo ou noiva,
e eu posso ter liberdades que eu não tinha. Não, não pode. Não deve, por uma razão muito simples. Você não conhecerá o seu cônjuge, ou seja, o seu futuro cônjuge, como você deve, se você tiver determinadas liberdades. Porque determinadas liberdades físicas, mesmo que sejam carícias, mesmo que seja o que se chama vulgarmente de pôr a mão na massa, de apertar, de abraçar e de colocar a mão onde não deve, isso vai trazer muitos inconvenientes. Todos nós somos muito carentes fisicamente, e quando nós recebemos carícias e quando nós recebemos algum tipo de prazer físico, os nossos olhos se fecham para todo e qualquer defeito, vamos dizer assim. Não gostaria nem de usar a palavra defeito, porque não existe pessoas perfeitas. Mas o problema não é você casar com uma pessoa que é tão imperfeita quanto você é imperfeito. O problema é você não conhecer determinadas facetas da vida daquela pessoa, porque simplesmente seus olhos foram fechados. E a liberdade na área sexual, mesmo que não se chegue aos finalmente, mesmo que não se chegue às vias de fato, elas vão inibir o conhecimento intelectual um do outro, vão impedir você de conversar sobre assuntos mais significativos. A tendência é você evitar a verdade, você vai buscar parecer aquilo que você sabe a outra pessoa espera de você ou espera ver em você e que muitas vezes não é verdade. Quando nós conhecemos alguém antes do casamento, conhecemos as suas fraquezas, as suas limitações, e não há liberdade na área sexual ou na área de física, então você aceita bem porque nós amamos o que conhecemos. Então nós precisamos conhecer um ao outro. Quanto mais conhecemos, mais amamos. As pessoas não nos amam porque acham que nós somos perfeitos, mas porque nos conhecem. Então ninguém deve temer revelar-se às pessoas. E se a outra pessoa não gostar do que vai conhecer, é melhor que ela não queira casar-se com você, porque senão vai tornar a sua vida um inferno, através de cobranças que ninguém suporta. Então, é muito importante que você, seja o homem, seja a mulher, sejam aceitos um pelo outro, como vocês são, e não com base na expectativa que as pessoas têm. Normalmente as mulheres esperam ter no casamento, encontrar um príncipe encantado, e os homens, ainda que não busquem uma princesa encantada, muitas vezes esperam ter no seu cônjuge uma pessoa que, na realidade, se ele não conhecer bastante, ele vai ficar depois decepcionado. Então, o que decepciona não é o fato da pessoa ser como é o fato de não conhecer antes. Porque é como se um tivesse enganado o outro. Isso traz brigas, traz discórdias, traz dissensões. Vai ser um tal de um querer mudar o outro e levar o outro a ser como ele acha que o outro deveria ser. E ninguém gosta disso. Eu e você queremos ser aceitos como nós somos, com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, porque foi assim que Deus nos amou. E quando nós nos casamos com uma pessoa, nós devemos conhecer essa pessoa, eu diria do avesso, não no sentido físico, mas no sentido da mente, no sentido das emoções, no sentido dos anseios, dos alvos, dos propósitos dessa pessoa. E quando não
há espaço para isso, mas há espaço para liberdades, carícias, e você não vai me dizer, o que pode fazer? Olha, questão de, eu não vou dizer o que pode nem o que não pode. É impossível você beijar e você não sentir desejo de fazer algo mais. A menos que seja um beijo no rosto. E agora, se você tem um beijo na boca, você vai ter desejos. Você vai se sentir imediatamente despertado e vai despertar a outra pessoa também para a prática sexual. E daí para o resto é só um pulo. Ninguém pode dizer, eu vou resistir. Não vai, coisa nenhuma. Ninguém resiste. Então tem que haver um acordo. Para isso a importância de orar. É importante que haja um desejo real, desde o início, de ter esse tipo de comportamento, visando um casamento abençoado. A questão não é, eu vou ficar privado. Não vai. Você vai ter depois um tempo extraordinário de um relacionamento. Relacionamento conjugal não é só na cama. O relacionamento conjugal, a maior parte do tempo é fora da cama. Então, se você não tiver um bom relacionamento fora da cama, você não terá também na cama. Então, é importante que nós entendamos isso. Então, os maus desejos não devem prevalecer. Eu vou me apressar agora, porque o tempo já está escoando. 1 de Pedro 1, 14, 16 diz, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Nenhum de nós agora pode alegar ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então a vontade de Deus para você é a sua santificação. Por isso que logo no início nós vimos, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Então, para concluir, você deve aprender como viver e agradar a Deus. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como deve viver e agradar a Deus, e também para você viver e agradar a Deus, você precisa conhecer a sua vontade. Por isso que ele diz também no verso 2, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Vamos ter isso em mente, vamos com a graça e a permissão de Deus, expandir mais o que nós vimos hoje. Depois, Senhor, nós te damos graça pela tua palavra e pedimos que ela encontre eco, encontre acolhida, encontre receptividade naqueles que ouvem esta palavra. E que o Senhor a aplique em cada coração e traga luz e entendimento, e que haja uma entrega total de nossos corpos ao Senhor para santificação. E que o Senhor seja por meio de Jesus glorificado em nossas vidas. Nós te pedimos isso no precioso nome de Jesus. Amém. Eu espero encontrar vocês ainda hoje, mais tarde, para o nosso encontro hoje à noite. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vem, Senhor.